Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Nós vamos falar hoje sobre o tema um homem incomum. Comuns nós temos muitos, mas incomum não é muito fácil de achar. E este personagem que nós vamos destacar hoje, ele é realmente alguém extremamente especial. Dentro da Bíblia, só mais dois homens se igualam a ele. Então vamos observar. O capítulo 1 do livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem procedia diante de Deus e da sociedade de uma forma inigualável. Tremendo o testemunho que ele dá, e é um desafio a qualquer servo do Senhor. Eu creio que dificilmente se acha alguém com as características deste homem. A história de Jó parece uma ficção, mas não é. É um fato real, destacado em outros livros da Palavra de Deus, como Ezequiel, Tiago, mencionando os fatos que estão relacionados à vida desse personagem. Então quero agora compartilhar com você. Nós vamos ao capítulo 29, onde nós temos o destaque da conduta desse homem, fazendo com que ele verdadeiramente seja incomum. Observe bem. Um homem respeitado por jovens, velhos, reis e príncipes. Isto é o princípio de um relato extraordinário. Você já parou para pensar? Uma pessoa que os jovens olham e respeitam. Os velhos ficam de pé para homenageá-lo ou para prestar-lhe homenagem. Os príncipes se calam, os reis ficam atentos à sua voz. É alguém extremamente especial. E isto está registrado no capítulo 29. Então nós vamos ler a partir do verso 8. Diz assim, ó: os moços que vinham se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca para ouvi-lo. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ficavam calados diante da sabedoria que saía dos seus lábios. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Este homem é um homem feliz. Dava testemunho de mim a outros, dizendo: Jó é um grande homem, é um homem abençoado e sábio. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Olha como que a atenção dele não era só em relação aos grandes, mas o mais impressionante, que mais chamava a atenção, é o fato dele viver entre os grandes, emudecê-los com suas atitudes, mas ao mesmo tempo dava atenção especial a todos os pequeninos. E ele diz mais: a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Ele procurava atender a necessidade de todas as viúvas de sua região, não só agindo como juiz em suas causas, pleiteando o bem-estar, uma aposentadoria talvez, ou um cuidado, um zelo por parte dos filhos ou parentes, como também estendia a mão para ajudá-las. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era minha equidade. O traje dele equivalia à moral e ao caráter que ele despendia diante de todos. Para você ter uma ideia, não é algo simples, isso não é fácil. Isso é algo realmente que torna este homem incomum. Ainda dizia:
Eu me fazia de olhos para o cego, atendia a necessidade dos cegos. Lógico e evidente que um mundo totalmente diferente do nosso, onde certamente os cegos eram rejeitados, abandonados, largados de lado. Ele, ao contrário, ao invés de abandoná-los, ele se fazia de olhos, ou seja, os conduzia nas suas necessidades e os ajudava dentro desse mesmo campo. É muito lindo você discorrer sobre um personagem mostrando as suas características, suas atitudes, seu modo de viver e comparar com o que nós vemos hoje dentro da nossa sociedade, né? E de pés para os coxos. Aqui você observa bem. Quando uma pessoa era aleijada, impossibilitada de andar, ele o transportava, certamente com algum veículo, algum meio, mas ele o transportava. Ou talvez punha os ombros para que a pessoa se apoiasse e chegar até o local onde pretendia. Era um homem que realmente fazia com que todos ao redor, ao vê-lo em ação, se impressionassem. E ainda temos mais. Do necessitado eu era pai, até as causas do desconhecido eu examinava. Então ele não fazia acepção de pessoas. Cuidava das crianças, dos órfãos, dos pequenos, dos grandes, dos pobres, das viúvas. Atendia todos, cuidava de todos. E este era um trabalho que ele fazia com prazer. E tem mais, eu quebrava os queixos dos iníquos e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Aqui ele está mostrando o senso de justiça dele. As pessoas que agiam com maldade, com malícia, o temiam, porque a sua justiça era correta. E aqueles que dependiam de qualquer benefício, ele estava pronto para estender a mão. Eu te pergunto, é este homem que você gostaria de ser? Querido, parece que é impossível alguém viver assim, mas não é. O que levou esse homem a ter essa vida? O que levou ele a ser esse destaque? E Deus fazer referência dele no céu é a conduta dele, o temor que ele tinha ao Senhor e a disposição de fazer tudo quanto o Senhor havia ordenado. Este é um princípio de exemplo de vida. Qualquer pessoa pode alcançar isso, se colocar a palavra de Deus em evidência em sua vida. Vai ser amado pelo Senhor, vai ser protegido e vai ser um foco de atenção. Mas você tem que pensar, você não pode se exaltar, você tem que ter a humildade de Jó. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço, porque, Senhor, na tua palavra nós temos exemplos clássicos, permanentes e eternos, os quais nos inspiram a ter uma vida digna, uma vida que realmente contribua para o bem-estar de todos. Que seja esse o meu proceder, que seja esse o proceder de todos os ouvintes, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.